você trabalha com construção de edificações, manutenção ou presta serviços de vistoria técnica, você precisa conhecer as normas técnicas que envolvem aí esse mundo. E uma delas que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo é a atualização da 14037, a norma de manual de uso e operação. Ela é relativamente recente, está fazendo um ano que ela foi atualizada, que ela foi publicada a nova edição. Então, tô um pouquinho atrasada aí nessa atualização, mas fica comigo até o final desse vídeo se você ainda não tá atento em tudo que mudou nessa NBR 14037. Eu sou Karine, engenheira civil, e criei este canal para trazer conteúdo de engenharia civil, mas principalmente de engenharia diagnóstica. A NBR 14037 é fundamental para a criação de um documento que vai ser entregue ao proprietário ou ao síndico, e ele é fundamental para auxiliar essa pessoa a fazer as manutenções adequadas da sua edificação. Então esse documento vai trazer ali informações importantíssimas desse imóvel para, assim, a pessoa que está utilizando conseguir entender ali tudo que contempla, né, a sua edificação e conseguir entender todas as suas responsabilidades e seus deveres. Essa norma, ela existe desde 1998. Sim, pasmem, desde antes de 2000, essa norma ela já existe para a criação desse documento. Então, não é somente desde 23 de janeiro de 2024 que essa norma é válida, também não é válida desde 2011, que era a norma anterior que a gente tinha. Ela é válida, esse documento é necessário na entrega das edificações desde 1998, março, se eu não me engano. Quando eu solicito esse documento, né, nas entregas e nos recebimentos de chave, muitas pessoas me chegam com um questionamento de que documento é esse? De que eu estou inventando esse documento, que essa norma não existe. E, gente, esse documento, ele é obrigatório por norma. Aí a gente entra novamente naquele quesito, né? Mas norma não é lei, e blá. Mas todo aquele que constrói edificações, seja ele pessoa física ou jurídica, mas que constrói e coloca no mercado de consumo, precisa estar atendendo normas técnicas. Está lá no Código de Defesa do Consumidor e isso sim é lei. Então precisa a gente estar seguindo as normas certinho. Então o manual de uso e operação ele precisa ser entregue junto com a edificação desde 1998. Então o construtor ou a pessoa que construiu o imóvel, colocou no mercado de consumo, aí alguém se interessou, comprou, e essa pessoa que comprou, né, solicita esse documento que na verdade nem deveria solicitar. O construtor deveria já fornecer de antemão, né? Porque é por norma ele entregar esse documento. Então, a pessoa que exige esse documento, ela tem total direito de ter esse documento para poder, assim, ter todas as informações ali que envolvem a edificação dela. E quem alega ao contrário, seja corretor, construtor, enfim, está agindo de má fé, ok? Porque precisa, sim, entregar o manual de uso e operação desde 1998. Entendemos isso aqui, né? Fechamos essa dúvida que geralmente chega até mim e tem que ser entregue tanto para áreas privativas, então a pessoa comprou um apartamento dentro de um prédio, né, de um condomínio, a dona do apartamento precisa ter um manual da edificação dela, né, da área privativa dela. Também para geminados, para casas, para comércios e também para áreas comuns. Então o síndico, o gestor, ele também tem direito de receber um manual de uso e operação, porque se ele não cuidar adequadamente daquele condomínio, dar algum problema e daí eles quererem alegar alguma coisa, vão cair em cima do síndico que não cuidou adequadamente, mas ele não cuidou adequadamente porque não tinha documentação e vira aí uma bola de neve, você já percebeu, né? Mas voltando, né, à questão ali do documento, do que alterou nessa nova NBR. Eu fui lendo ali, comparando as duas, e eu fiz algumas anotações, então de vez em quando eu vou estar olhando aqui, né, pro meu computador, para as minhas anotações. Mas a primeira alteração que a gente identifica já é no sumário. Então, os títulos, né, dos tópicos, o tópico item 5.2.1, ele passa de garantias para o nome geral. Então, esse item mudou e mais à frente eu vou trazer para vocês o que mudou nesse tópico. Mas no sumário a gente já percebe essa alteração. Lá na introdução e escopo não mudou nada, tá, gente? Então, segue, né, toca o baile.
e explica basicamente para que serve essa norma. No tópico 2, que é o tópico de referências normativas, ele inclui, não muda nada, ele só inclui, lá na última linha, ele inclui a NBR 17170, que é a norma de garantias. Então, é só essa alteração. No tópico 3, que é o tópico de termos e definições, aí a gente tem duas alterações aqui. Duas alterações significativas e mais algumas outras alterações em texto. Então, foi acrescentado o termo 3.7, que agora existe nessa norma o termo prestador de serviço de construção, que antes ele não existia esse termo, tá? Então, ele foi aí incorporado na norma. Vou deixar para vocês aqui, ó, um printzinho. Então, prestador de serviço é pessoa física ou jurídica que fornece serviços de construção referentes a partes específicas da edificação, incluindo as empresas de manutenção predial e de reformas em edificações. E ele coloca ali um destaque para a NBR 17170. Depois, gente, eles também acrescentaram o termo de garantia, que é o item 3.9 ali. Então agora tem esse item aí incorporado, que é documento específico desenvolvido pelo produtor da edificação ou de suas partes, que indica as condições e os prazos de garantia oferecidos ao proprietário pelo produtor. Então aí tem até uma nota ali embaixo, né? O termo de garantia inicial é o documento específico entregue pelo produtor ao proprietário, quando do início do contrato ou da obra. O termo de garantia definitivo é o documento específico entregue pelo produtor ao proprietário quando da conclusão e da entrega da obra, juntamente com o manual de uso, operação e manutenção. E daí ainda ele traz de novo ali, né, o destaque para a NBR 17170. Então, antes esse termo aí não existia, esse documento aí que era entregue, e agora precisa ser entregue junto aí com o manual de uso e operação. Então, basicamente foi isso, foi acrescentado esses dois termos, e antes a gente tinha 12 e agora a gente passa a ter 14, tá? E daí teve alguns outros que alteraram um pouquinho o texto, também vou esclarecer aqui para vocês, né? Então, o item 3.3 era prazo de garantias. Então agora ele deu uma complementada boa ali no texto. Vou trazer para vocês aqui, ó, o antes e o depois. Então vou basicamente ler o depois para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Então agora fala que prazo de garantia é o tempo em que um fornecedor é responsável perante o consumidor por corrigir falhas nos produtos por ele fornecidos, originadas no processo de sua concepção e produção, desde que seja realizada a manutenção devida, os produtos sejam corretamente utilizados e observadas as demais condições previstas no manual de uso. Então, traz de novo aí a questão do manual de uso. Esses prazos correspondem ao período de tempo em que é elevada a probabilidade de que eventuais falhas em um sistema em estado novo venham se manifestar, decorrente de desempenho inferior àquele previsto. E daí traz como nota ali que pode ser em tempo definido em lei, prazo de garantia legal, ou oferecido pelo fornecedor, prazo de garantia contratual. Então, o que é o definido em lei? A gente tem o Código de Consumidor, onde determina lá o tempo, né, de garantia. Então, por exemplo, 90 dias para vícios aparentes e 90 dias a partir de que descobre para vícios ocultos. Mas também a NBR 14037, a NBR 17170 também trazem diversas recomendações e o fornecedor ele pode dizer qual que vai ser a garantia que ele vai dar, que tem que ser além do que existe em lei, ele não pode ser a menos. Então, vou dar um dia útil. Não, né? Não tem como. O item 3.4, que era manual de uso, operação e manutenção, também deu uma melhoradinha ali no texto. Então, vou deixar aqui para vocês, ó, as duas opções e vou ler só a atualizada, né? O que a gente tem agora. Então, é um documento que reúne as informações e orientações necessárias para o uso, operação e manutenção da edificação de suas partes e que também informa as condições de garantia. Então, antes não tinha esse termo, né? As condições de garantia, não tinha isso, né? E a nota diz que o manual de uso, operação e manutenção é também denominado manual do proprietário, quando aplicado para as unidades autônomas ou privativas, e manual das áreas comuns ou manual do síndico, quando aplicado para as áreas de uso comum. Então, como eu já tinha comentado com vocês, a área privativa e a área comum, ambas precisam dos seus manuais,
tá? Então, e também faz a menção ali a NBR 17170. Basicamente foram essas as alterações nesse tópico de termos e definições, mas aconselho você ali dar uma lida e uma comparada realmente para você entender certinho. E antes de eu falar exatamente o que mudou, né, daqui em diante em cada tópico dessa NBR, lembro você que eu posto os vídeos aqui neste canal todas as quartas-feiras às 11h45. E se você não tá recebendo notificação toda vez que sai vídeo novo aqui, é porque você ainda não é inscrito. Mas é bem simples a gente resolver isso. Basta você clicar no botão que tá logo aqui abaixo escrito inscreva-se. E assim você vai receber todas as notificações. O item que eu já tinha comentado com vocês lá no sumário, então antes era garantias, agora ele passa a ser geral. E daí antes ele tinha ali um textinho, né, um textozinho, e depois ele vinha com os 2 subtópicos. Agora ele passou para aquele texto inicial para ser um subtópico. Então veja aqui, né, vou deixar para vocês a comparação dos dois. Então antes aquele texto ali, o manual deve conter, ele passa a ser um subtópico, então ele vai para 5.2.1.1. O próximo, né, que falava sobre contratos de garantias, eles reescreveram esse item, ó, dá pra ver ali no parágrafo que eles deram uma reescrita. E o item 5.2.1.3, antes ele fazia menção à NBR 15575, que é a norma de desempenho, porém agora ele passa a fazer menção à NBR 17170. Então foram essas alterações sucintas, né, discretas, mas que fazem diferença. No item 5.3, que é sobre memorial descritivo, ele ficou exatamente igual, não mudou nada. O item 5.4, que é fornecedores sem alterações, também não mudou nada. O item 5.5, operação, uso e limpezas, também não teve nenhuma alteração. O item manutenção, ele ficou igualzinho. E o item 5.7, que é informações complementares, ele mudou somente o item 5.7.2.3, que foi acrescentado a letra F. Então também vou deixar para vocês aqui o print, ó. É um pouquinho grande, né? Então a edição aí vai ter que me colocar bem pro lado. Mas vou deixar aí para vocês. Então, ó, foi acrescentado o item F. Então ali, ó, quaisquer alterações nos sistemas, componentes ou equipamentos da edificação deve atender aos requisitos e condições relacionadas às garantias, conforme a NBR 17170. Então, antes esse tópico ele ia até a letra G e agora ele vai até a letra H, porque foi acrescentado esse item F. E por fim, a gente tem mudanças lá no anexo A. Então, veja, né? A gente já passou quase pela norma inteira. Acrescentaram alguns documentos aqui que fazem menção principalmente à garantia. Então, foi acrescentado aqui, ó, o item 3 e 4, a linha, né? A linha 3 e 4. Então, novamente, a edição me foi pro lado aí. Então, foi acrescentado o termo de garantia e instruções de uso e manutenção específicas e condições de atendimento de assistência técnica pós-entrega. Então foi acrescentada essas 2 linhas que na NBR antiga não tinha. O restante, gente, permaneceu igual. Não são alterações super significativas. Já a norma praticamente permaneceu igual com a que a gente utilizava lá de 2012. Então, precisa ser realmente dada a devida importância a essa norma, a realizar esse manual de uso e operação corretamente, conforme instrui em todos os tópicos. Então, tá mais do que explicado como que deve ser um documento de manual de uso e operação. Precisa estar ali dizendo em detalhes o tipo da pintura, o tipo da cerâmica, qual a classificação, quais foram os fornecedores, quais foram os métodos construtivos, para realmente a pessoa entender o que ela está recebendo e ter ali informações básicas para poder fazer ali as manutenções de maneira adequada. E eu espero que eu tenha sido clara aqui para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem ver vídeos como esse, né, de outras normas que eu traga aí a minha opinião, ou enfim, comparação de atualização, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até a próxima!